no dia em que nós estávamos preparados aqui, já nos preparando para a ceia da noite. E ali, hoje de manhã, inclusive, fiquei tão feliz porque a nossa jovem irmã Elza foi ali fazer visitas conosco, fui caminhando ali levar a duas famílias, né? Duas famílias que foram receber oração, pessoas que precisavam de oração. E ali Deus derramou graça, renovou nossa força, né? Irmã Elza foi caminhando ali, foi lá, nos levou lá nas duas casas, duas senhoras enfermas em casa, mais uma outra segunda casa, depois nós fomos para a sua casa e vamos preparar para a ceia, amém? Quero convidar os irmãos para estar lendo aqui no livro de Gênesis, no capítulo 3, por favor, abra sua Bíblia em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, amém? Gênesis capítulo 3, somente um versículo. Gênesis capítulo 3. Amém? O dia foi abençoado com os irmãos também? Amém. Amém? Tudo bem, minha irmã? A Márcia está aí, animada. Segurança da nossa irmã Kelly. Amém? Miguel está falando segurança da Júlia aí. A mãe Ilza. Um abração nela, minha irmã. Amém. Quando os irmãos forem, tem que levar a ceia dela. Vamos estar lendo aqui em Gênesis capítulo 3, somente o versículo 17. Amém? Quem já achou, diga amém. Amém. Gênesis 3, 17 diz assim: E Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Amém? Oremos ao Senhor. Grande Deus, te damos graça nessa noite por tudo que tu és. Consagramos nossa vida ao Senhor nessa noite para te louvar e te exaltar. Toma um lugar de honra, meu Pai. Coloca nos guardando nesta casa. Também visita aqueles irmãos, ó Deus, que não puderam estar aqui. Senhor, que o Senhor vai fortalecer cada um deles, Senhor Pai. Que a bênção derramada neste lugar possa reverberar e atingir onde quer que eles estejam, Senhor. Toma esse bairro, as famílias, onde colocamos as nossas vozes. Realiza um milagre de salvação, Deus. Toma nas suas mãos aquelas pessoas que ontem tiveram uma experiência de salvação com o Senhor. O irmão Dorgival, o Senhor Henrique, Deus, toma nas suas mãos. Abençoa as suas vidas, a Deus. Também nós pedimos também a colocar anjos passando por essas ruas de bagaça, anulando todo o intento do inferno. Que nessa noite haja bênção, salvação, transformação neste lugar. Em nome de Jesus. Amém? Senta aí, por favor. Senta aí. Mas eu queria estar falando com os irmãos sobre a escolha certa quando estamos andando entre os espinhos. Amém? A escolha certa andando entre os espinhos dessa vida. E nós temos que diuturnamente tomar decisões, irmão. Temos que fazer escolhas. E tem que ser escolhas certas. Porque nós sabemos que o nosso arqui-inimigo está pronto o tempo todo para tragar as nossas vidas. Então, temos que fazer escolhas certas. Certa feita, numa grande igreja, igreja de renome, igreja de muitos membros, irmão. E naquela igreja, naquela noite, o pastor anunciou que viria ali dar testemunho um ancião de cabelos brancos, já muito amigo dele. E aí aquele homem chegou ali no púlpito daquela igreja lotada, igreja muito grande, e o pastor, com muito respeito com ele, com muito carinho com ele, e ali aquele homem começa a contar um testemunho, e ele diz que, certa feita, quando ele ainda bem novo, com o seu filho, e um amigo do seu filho, eles foram fazer, no lugar de pescaria, um passeio de barco. E em dado momento, eles estão ali passeando, ele no barco, com uma corda, para ancorar o barco e para usar em caso de emergência. Ele ali com aquele barco, ele estava ali no meio das águas, e os dois rapazes, seu filho e outro rapaz, estavam dentro do rio. E ali aquele rio dava determinadas ondas. E teve um determinado momento que ali na pesca, e vendo os dois na água, em dado momento começa a mudar o tempo, um vento muito forte começa a querer soprar naquele lugar, e as ondas ali começou a ficar muito forte,
E ali ele viu que tinha que sair daquele lugar, porque estava ficando de uma forma perigosa. Ele tinha que sair. Mas e agora? Os dois rapazes estavam na água. E ele tinha que fazer uma opção, que tinha que tirar o barco dali, senão até ele iria ficar. Iriam morrer todos. E ele teve que fazer uma escolha. Ele pega a corda para tirar uma daquelas linhas. Tinha que escolher entre aqueles dois ali e tirar um dos dois. Não tinha como tirar os dois. Ou ele tirava aqueles dois e ele ficava e morria afogado, ou ele escolheria um daqueles para salvar. E ali, naquela relutância, o barco já quase indo a pique, ele pega a corda e lança. E quando ele lança a corda, ele olha para o seu filho assim e lança a corda para o amigo do seu filho. E ali ele começa a puxar e a remar, e ele começa a ver quando o seu filho começa a morrer afogado. E ali ele tira aquele rapaz debaixo de lágrimas ali, mas começa a puxar naquele momento nervoso ali, ele começa a puxar a corda com um amigo do seu filho, e quando o seu filho estava afogando ali, e as pessoas ouvindo aquele testemunho ficaram como indignadas. Como é que um pai faz isso? E ele disse que tirou aquele rapaz da água debaixo de lágrimas, e o rapaz também chorando muito, porque ele perdeu o seu filho, salvou o amigo do seu filho, ele perde o filho, o amigo perdeu o amigo, e choraram muito naquele lugar. E quando ele acabou com aquele testemunho, a igreja estava indignada olhando para ele, e levanta-se um homem e vai até a frente e fala com ele: eu não sei como o senhor tem coragem de dar um testemunho desse, eu não sei como o senhor tem coragem de subir o púlpito da nossa igreja, uma igreja grande, uma igreja de pessoas tementes a Deus, uma igreja que Deus tem feito uma obra tremenda neste lugar. Como é que você tem coragem? Eu respeito os seus cabelos brancos, mas não posso aceitar o seu testemunho. Como o senhor vem para a igreja dizer que o senhor, dentro de um rio que ficou perigoso, que ventava, que dava ondas, e na hora ali que eu tinha que sair do barco, tinha que sair do barco e tinha que salvar alguém? Eu não sei que pai que o senhor é. Como é que o senhor faz isso? O senhor joga a corda, salva o amigo do seu filho e deixa o seu filho morrer afogado. Que pai é esse? E ali ele olhou para aquele rosto daquele rapaz e deu um pequeno sorriso. E ele falou assim: olha, eu sei que você não está entendendo. É claro que eu não entendo. Como é que o senhor vem para a igreja dar um testemunho tão louco dessa? Eu jamais faria isso com meu filho. E as pessoas também, sem entender o testemunho e sem entender aquela reação do irmão, sem entender, ninguém está entendendo nada. E o moço continuou olhando para a igreja, olhou para aquele rapaz e esboçou outro sorriso. E as pessoas falaram: não é possível, esse irmão deve ser doido. E o pastor que estava no canto da igreja conhecia aquele rapaz. Seja bem-vindo, seu Guilherme. Seu Henrique. Nossa, seu Henrique, fica à vontade. Alguém coloca ele, por favor, aqui na frente. Vem com você daqui na frente, seu Henrique. Você daqui na frente. Seja bem-vindo, seu Henrique. Seu Henrique ontem deu um passo de fé. Senta aí, por favor. Pronto da nossa irmã Elza, que ele falou. Pode sentar. Isso. Senta aí, por favor. Sinta-se em casa, seu Henrique. Sinta-se em casa. E acontece que aquele homem estava dando aquele testemunho, as pessoas não estavam entendendo como pode. Como pode? E aquele rapaz ficou indignado, que ainda esboçou 2 vezes o sorriso. Como pode? Um homem dentro de um barco, num lago, as águas ficaram perigosas, os dois iam morrer, o seu filho e o rapaz. E na hora dali, que tem que sair dali e salvar uma vida, o senhor prefere salvar a vida do amigo do seu filho e deixa seu filho morrer afogado? Mas que loucura! Como é que o senhor pode fazer isso? E aquele senhor novamente esboçou um sorriso. Ele falou assim: meu filho, eu sei que você não está entendendo, mas entenda bem. O meu filho foi criado na casa do Senhor. Era temente ao Deus. Eu doeu quando eu perdi o meu filho. Mas eu sabia para onde meu filho estava indo. Eu sabia que ao perecer naquelas águas, eu perdi o filho, mas o céu ganhava um guerreiro. Ele iria morar com o pai. Então, eu quando vi o meu filho, aquele rapaz ali, os dois já quase morrendo, eu lancei a corda para o amigo do meu filho. Por quê? Porque o amigo do meu filho ainda não conhecia Jesus. O amigo do meu filho iria perecer ali. Eu sabia também que ele iria para o inferno, seria julgado e condenado com os demônios e iria para o inferno. Mas o meu filho não. Eu tive a dor de perder o meu filho. Mas o meu filho, eu sei que ao perecer naquelas águas, o céu ganhou um morador.
E aquele rapaz, eu livrei ele da morte do inferno. Eu livrei ele de ser elevado aquele dia, porque era um bom rapaz, não tinha aceitado Cristo como Salvador. E eu tinha convicção que ao morrer, ele iria para o inferno. Eu não queria levar o sangue dele nas minhas mãos. E se você não sabe, aquele homem, aquele jovem que eu salvei naquele grande dia, é o seu pastor aqui dessa igreja. Esse pastor que está aqui é o pastor dessa grande igreja. É o homem que eu salvei, não conhecia o Senhor, e hoje ele me chama para dar testemunho aqui, porque nós somos grandes amigos. E ele reconheceu a escolha que eu fiz aquele dia. O rapaz ficou envergonhado, a igreja ficou envergonhada e começou a glorificar a Deus. Quem entendeu que ele preferiu permitir que seu filho morresse afogado, porque ele sabia que seu filho está com Deus. Mas aquele rapaz não conhecia Deus ainda. Se morresse, iria para o inferno. E ele ali deu a corda para salvar aquele homem do inferno. E aquele homem que iria para o inferno agora foi resgatado por ele, e hoje era aquele pastor daquela grande igreja e tinha um coração grato. Por isso que ele chamou ele para dar testemunho naquela igreja. Amém, Jesus. Você entenda bem? Foi isso que Jesus fez por mim e por você, irmão. Jesus pegou o seu filho que não tinha pecado, seu filho que nada fez para merecer ser condenado. O Senhor pegou o seu filho e entregou ele para morrer pelo teu, pelos meus pecados. E às vezes nós não temos a gratidão de escolher ser fiel a Ele, de escolher entre esses espinhos da vida. Nós às vezes somos indiferentes ao Senhor. Às vezes temos dificuldade de louvar o Senhor, dificuldade de ler a palavra do Senhor, de caminhar para a casa do Senhor, de ser fiel ao Senhor, de se render, aceitar Cristo como Salvador, de passar por umas águas batismais. E o Senhor fez com muito amor e carinho por mim e por você. Então nessa noite eu queria falar com você sobre isso, irmãos. Escolhas certas, andando em meus espinhos dessa vida. Fala se eu preciso sempre na minha vida fazer escolhas certas. Então ontem eu estava passando ali na rua. Primeiro, glorificamos ao Senhor na manhã de ontem, porque o irmão Dorival, é um nome engraçado, mas eu não esqueço mais porque é engraçado. Amém. Irmão Dorival ontem resolveu ali, debaixo de lágrimas, se firmar em Cristo Jesus. E ali começou a chorar, e na hora da oração na casa da irmã, a pastora Antônia perguntou se ele queria, ele quero sim, levantou a mãozinha dele, e ali oramos por ele, e vamos marcar batismo para ele. E quando eu estava vindo à noite também de uma outra visita que eu fiz à noite lá no Maravilha, eu passo ali pela rua Projetada da Bia, lá em cima, aí escuto alguém falar, pastor, ora por mim, pastor, ora por mim. Aí eu olhei, estava ali o seu Henrique, agora irmão Henrique, sentado, preocupado com algumas coisas que lhe estavam acontecendo. E ali ele vai e diz, pastor, ora por mim, mas tem que ser hoje. Aí eu estava saindo, eu falei, em casa, eu vou chegar em casa agora e vou orar pelo Senhor. Mas quando eu dei uns 2 passos, o Espírito falou no meu coração, por que não agora? Aí eu falei, não, vamos orar agora então, porque é mesmo que para tudo é um tempo, porque agora é tempo de orar pelo Senhor. E aí ele começou a contar algumas coisas da vida dele, né? Estava ali preocupado com algumas situações, queria respostas, não tinha as respostas. E fomos orar e eu perguntei, você não quer tentar Cristo como Salvador? Ele falou, pastor, eu quero, pastor, chega dessa vida que eu estou vivendo. Mais de quase 50 anos, é arrogante de terreiro, é prisioneiro do espiritismo. Não foi, senhor Henrique? Eu quero aceitar esse Deus. E ele mostrou no celular um convite do amigo falando para ele, vem, o trabalho do centro é aqui na rua tal, vem hoje, então, se pega uma van, vem direto. Mas ele escolheu servir ao Senhor. Né? E ele hoje falou, não, pastor, onde é a igreja? Apontei, não, amanhã eu vou lá. E está ele aqui. Eu louvo a Deus pela vida de pessoas que conseguem, no meio desse mundo, entre os espinhos dessa vida, fazer escolhas certas, irmão. Faça as escolhas certas, porque o lugar onde nós vamos depende dessa escolha feita aqui. Estamos entre espinhos, mas são as nossas decisões que nos unem ao Senhor ou nos afastam definitivamente do Senhor. Amém? Então, lendo aqui, no livro de Gênesis, no capítulo 3, 17, como eu li, só acompanhe, por favor. E
aqui diz o seguinte, e Adão disse, então aqui Deus disse a Adão, porquanto deste ouvido à voz da mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então nós vemos, Deus deu uma determinação para Adão e para Eva que não tocasse naquela árvore. Deus queria ser obedecido, não é simplesmente tocar numa árvore, mas Deus queria ser obedecido. E ali o homem que tinha a liberdade de Deus para dar nome às coisas, nome a todas as coisas, ele tinha aquela liberdade de se sentir bem, tinha comunhão com Deus. E seu Henrique, toda noite o Espírito vinha falar, à tardia o Espírito conversava com Adão e Adão ouvia. Só que em dado momento a serpente, a astuta serpente, o diabo entrou na serpente, fala com Eva e seduz Eva, porque ele é sedutor, ele que leva o ser humano a fazer escolhas erradas. É o diabo com a sua sedução que leva o ser humano a se afastar e entristecer o coração do Espírito Santo. E aí ele leva Eva a pecar, tocar onde não era para tocar, porque é a sedução. Assim como somos, quando somos seduzidos a tomar atitudes erradas, fazer coisas erradas, o diabo é sedutor, ele convence a mente, ele fala a mente da pessoa, a pessoa vai, erra e entristece a Deus e é afastada da convivência com o Senhor, porque o pecado faz um muro de separação entre o homem e Deus. E ali Eva toca e leva Adão a comer daquela fruta. E quando eles comem da fruta, abre-se os olhos e a maldade entra nos seus corações. E ali, após aquilo, ele não consegue mais ter comunhão com Deus, porque o pecado separa o homem de Deus. Ele perde a comunhão com Deus e ali, por causa dele, a terra foi amaldiçoada. Aí que vem sobre a terra, além de ser lançado por terra, o demônio, que era aquele ungido que andou com o Senhor, aquele anjo foi transformado no demônio e foi lançado por terra, o diabo, e 1/3 dos anjos. E a terra viva que está vivendo hoje aí, temos que andar em meio aos espinhos, o mal de perto nos rodeia, e não podemos brincar com as coisas que acontecem nesta vida, porque elas são espirituais, se manifestam no mundo natural. E nós temos que saber fazer o quê? Fala comigo, escolhas. E ali a Bíblia nos ensina, irmãos, que o diabo, ele foi lançado por terra e ele anda tragando vidas, ele anda arrebentando com vidas. E com a sua chegada aqui, veio também a maldição. E a terra nasceram espinhos em árvores, não havia espinho nas plantações dos vegetais. A partir dali nasceram os espinhos. E nós vivemos diuturnamente em meio a esses espinhos. E nós temos que ter sabedoria, discernimento do Senhor, para sabermos fazer escolhas. Então, aqueles nossos primeiros pais, que foi Adão e Eva, nos trouxeram as situações, as consequências do que nos acontece hoje. E a maldição do pecado trouxe não apenas a separação entre o homem e Deus, mas também entre o homem e o próprio homem, e também entre o homem e a natureza. No versículo 18, mais abaixo, diz assim: espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Então, espinhos e cardos, o homem deveria ter espinhos e cardos, teria que trabalhar para comer. Então nós vemos que o homem trouxe para o mundo o pecado. Então nós temos que saber viver, buscar o Senhor e fugir das situações de pecado que tanto entristece a Deus. Então você deve diuturnamente saber escolher as coisas que alegram o coração de Deus. As coisas que fazem com que Deus seja glorificado na sua vida. Então nós vemos aqui, diz, aqui no versículo 18, diz que por causa dessa maldição do pecado, nasceram cardos e espinhos. Interessante, o nome cardos significa nome de várias plantas com folhas de árvores espinhosas, da família
composta dos gêneros cardos. E são árvores espinhosas, então vemos que tudo é fruto do pecado. E a Bíblia diz que cardos e espinhos, interessante. E a formação dos rochedos, que a Bíblia chama aqui dos abrolhos, que nós viveríamos, o homem, além de ter que trabalhar, viveria entre cardos e abrolhos. E eu estava lendo que abrolhos são uma formação rochosa situada à superfície da água. E literalmente é que é muito difícil e trabalhoso, árduo, é um terreno muito difícil, trabalhoso e dificultoso. E também temos 5 ilhas no sul da Bahia, 65 quilômetros do sul da Bahia, chamadas as Ilhas de Cardos. Então é interessante, irmão, nós vemos que Deus orientou o homem para que não pecasse, porque ele obedecendo a Deus, o pecado não iria dominar a terra como hoje. Nós vemos aí, e nós temos que ter muito cuidado, irmãos, porque nós somos diuturnamente, como eu sempre digo, tentados a fazer escolhas erradas e sermos separados de Deus, porque a nossa carne é propensa ao pecado, a nossa carne é propensa a nos afastar do Senhor. Nosso espírito que busca comunhão com Deus, a nossa carne, a nossa vontade, a nossa alma, ela é propensa a nos levar a nos separar de Deus. Por isso que eu disse que nós estamos andando entre espinhos na caminhada da vida. Porque a cada momento, irmãos, você é provado, é tentado a se separar de Deus. A carne que se cansa, essa carne que chora, que geme, que resmunga, essa carne propensa ao pecado. E nós temos que ter essa direção de buscar o Senhor. Então é interessante quando a Bíblia fala de espinhos, aqui nós vimos que por causa do pecado daquele casal, o pecado entrou na terra, então espinhos nasceram na face da terra. E mais adiante você vai ver que o apóstolo Paulo também foi alguém que teve uma experiência profunda com espinhos, também fruto das coisas que acontecem na vida, aqui na face da terra. Abra lá em 2 Coríntios, capítulo 11, por favor. 2 Coríntios, no capítulo 11. Leamos aqui as experiências que Paulo aqui teve, que são espinhos na vida da pessoa, espinhos que dificultam o caminhar da pessoa, espinhos que provam o teu e o meu caminhar. Aqui no primeiro capítulo, no versículo, achemos aqui, versículo 23, por favor, diz assim no versículo 23, porque eu recebi do Senhor, 2 Coríntios, por favor, no capítulo 11, aqui são experiências de Paulo, um homem que andou com o Senhor e que teve em sua vida situações espinhosas, mas ele foi fiel. Ele foi fiel, assim como nós temos também que nos esforçarmos para sermos fiéis. Versículo 23. Sou ministro de Cristo, falo como fala de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muito mais. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos um. 3 vezes fui assaltado, com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos nos rios, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome, em sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Mas interessante, irmãos, o apóstolo Paulo passou por todas essas situações espinhosas, mas ele foi fiel ao Senhor apesar de tudo isso. Então não temos motivos, irmãos, para tomarmos atitudes e com as atitudes erradas às vezes. Colhemos frutos ruins, colhemos espinhos nas nossas vidas, não temos como reclamar, porque nós vimos aqui o apóstolo Paulo, ele se converte ao Senhor, começa a caminhar,
tem amargas experiências, mas foi fiel a Deus. Como eu e você, temos experiências, às vezes dolorosas, mas o que Deus quer de mim e de você, irmão, é a fidelidade. Amém. É você andar caminhando com a cabeça erguida, apesar dos espinhos da caminhada, sabendo que Deus é fiel para te guardar. Há uma promessa em Mateus 28:20. Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nunca duvide disso, irmão. Nunca duvide que Deus está contigo. Nunca duvide que Deus é fiel para te guardar. Nunca duvide. Porque em meio aos espinhos da vida, muitas pessoas naufragam porque desconfiam da fidelidade de Deus. Muitas pessoas partem para escolhas erradas, separam de Deus, porque muitas das vezes a pessoa começa a buscar situações e pequenas situações, pequenas mentirinhas, sofismas do inferno. Ele não entende que vai criando muros, vai colocando tijolos, e daqui a pouco vira um muro e separa ele de Deus. Por quê? Porque a pessoa muitas das vezes prefere as escolhas desta vida e nega de ter que andar com esse Deus, que apenas quer a nossa fidelidade. O que Deus pede de mim e de você é a nossa fidelidade. Ele diz em Apocalipse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E o que o diabo quer? Que nós sejamos infiéis com o Senhor. Que o diabo quer? Que nós viremos as costas para o Senhor. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo, por ter essa prontidão de ser fiel a Deus, apesar da dificuldade da vida, Deus revela a ele coisas inefáveis, irmãos. Deus arrebata esse homem e revela a ele coisas que nenhum outro homem teve condições de ver. A Bíblia diz que 14 anos após, o apóstolo Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios e teve visão do paraíso onde nós iremos morar. Abre em 2 Coríntios 12, do 1 ao 4. E Deus o arrebatou ao terceiro céu. Olha que coisa tremenda, irmãos. Vivendo as dificuldades dessa vida, vivendo os espinhos dessa vida, mas por andar em fidelidade com Deus, Deus dá um arrebatamento de sentidos em Paulo e leva ele a conhecer o paraíso. 12:1. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço o homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E eu sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Então Deus arrebata Paulo, mostra para ele paraíso, onde nós iremos ali morar com o Senhor. E a Bíblia afirma aqui, mais abaixo, você vai ver no versículo 7 desse mesmo capítulo, capítulo 12, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então é interessante, irmão, Deus arrebata Paulo nesse sentido, revela para ele o paraíso, Deus dá essas revelações tremendas para Paulo. Interessante que Deus permite Paulo ser tocado por uma situação que trazia agonia para ele, trazia dores para Paulo, e por 3 vezes ele orou ao Senhor: tira de mim, Pai, me ajuda, tira de mim. Ele clamou a Deus, e o Senhor respondia a Paulo o seguinte: Paulo, meu filho, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então entenda bem, Paulo estava entre espinhos, Paulo não deixou de trabalhar, não deixou de glorificar Deus com a sua vida, com o seu esforço. Paulo ensinava, Paulo fundava a igreja, Paulo viajava um lugar, confirmava aquele ministério, ia para outro lugar. Você não vê Paulo parado nunca. E mesmo assim foi permitido na vida de Paulo um espinho que o incomodava, mas nem por isso ele parou. E muitas das vezes nós paramos por pequenas coisas, irmãos. Muitas das vezes fazemos escolhas erradas, sem direção de Deus, culpamos a Deus, aí entramos em espinhos e mais espinhos nessa caminhada e começamos a resmungar porque não estamos entendendo o que está acontecendo por causa das nossas escolhas erradas e queremos justificar
a nossa fraqueza, a nossa falta, dizendo que Deus não está me ouvindo. Mas não é, são as escolhas erradas. Aí nós entramos em caminhos que é só de espinho, sem a direção e graça de Deus. Porque quando você tem Deus como o seu guia, você tem Deus como a sua luz, você tem Deus, está debaixo da graça do Senhor, você e eu passamos por espinho, mas Deus Ele vai à nossa frente, Ele prepara um caminho, e você consegue passar entre os espinhos glorificando o Senhor. Mas quando você, por qualquer situação, se afasta do Senhor por pequenas ou grandes coisas, fica difícil caminhar. O Senhor diz em João 15,5: sem mim, nada podereis fazer. Então entenda bem, irmãos, a dificuldade existe, os espinhos estão aí, mas você e eu, a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Teus aflições batem na tua e na minha porta, mas Deus diz: tenha bom ânimo. Então dificuldade não justifica o afastamento. Dificuldades, problemas, não justifica abandonarmos a Deus. Os problemas dessa vida não justifica virarmos as costas para Deus. Porque espinhos todo mundo enfrenta. Problema todo mundo enfrenta. Mas são as nossas escolhas. Fala assim: são as minhas escolhas que faz toda a diferença. As nossas escolhas, irmãos. A Bíblia diz que Daniel foi levado, sequestrado, ele e outros jovens, lá para a Babilônia. E ali aquele jovem com seus 16 anos. Imagine como é bom quando nós estamos em Cristo, aprendendo no Senhor e criando a nossa casa no temor do Senhor. Onde há comunhão, onde há ensinamento, onde ensinamos: ó, meu filho, aqui tem espinho, aqui tem uma verde, aqui tem pedra. A Bíblia diz: ensina ao teu filho o caminho que deve andar, para que quando ele ficar velho não venha se desviar dele. Aí Daniel foi ensinado, porque com 16 anos ele foi colocado à prova. E ali a Bíblia diz que foi dado a ele e aos outros as coisas que a Babilônia oferece. Imagine aquelas farturas da Babilônia. Ele podia, é um direito dos jovens ali. Foi dado ordem para eles. Foram trocados seus nomes para que ele perdesse sua identidade. Foi oferecido coisas para ele. Por quê? Para ele esquecer da sua cultura, para ele esquecer do seu Deus, para ele esquecer do seu povo, para ele sentir-se bem em um país estranho. Mas ele estava no país estranho, escravo da mão do homem, mas com a alma liberta. E ele coloca no coração o propósito: não vou me contaminar. No meio dos espíritos escravos, ele podia falar: não, estou longe, estou jovem ainda, adolescente, meu pai e minha mãe não estão aqui, ninguém está vendo, pastor não está vendo, meu pai não está vendo, patrão não está vendo, ninguém está vendo. Ah, Deus vai entender. Não, a Bíblia que ele colocou no coração, fala assim, no coração. Ele colocou um propósito no coração: não vou me contaminar. E fala assim: Deus ouviu, e Deus honrou. Porque ele foi chamado para ser governador naquele lugar. Por quê, irmão? Deus viu a sinceridade daquele jovem. E a Bíblia diz que Deus procura na terra, ainda hoje, século 21, era pós-moderna. Deus procura na terra os seus verdadeiros adoradores. Deus procura, irmão. E nós temos que nos esforçar, apesar dos espinhos da caminhada, temos que nos esforçar para sermos achados pela glória do Senhor entre os verdadeiros adoradores. E quando a pessoa começa, enquanto os espinhos da vida não entende mais revelação de Deus, não tem mais discernimento para caminhar, aí começa às vezes, além de estranhar o propósito do Senhor, começa a acusar os outros. A Bíblia diz que Elias, depois de uma grande obra, depois dali de acabar com os profetas de Baal, depois de ver fogo queimar o holocausto, ver chuva descer, 3 anos e meio não chovia, e a Bíblia diz que ali foi tremenda aquela obra, mas ele recebeu a ameaça de morte de Jezabel. Ele foge, e quando o crente foge, os problemas aumentam, irmão. Ele foge, entra numa caverna, e vai ter resposta de Deus numa caverna? Irmão? Não tem. Encara o espinho, meu irmão, Deus é contigo. Eu digo em Salmo 46:10: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. E a Bíblia diz que Elias entra numa caverna e começa a querer ver manifestações de Deus, para ver que Deus era com ele. No fogo não estava, no terremoto não estava, no barulho das rochas Deus não estava, nas árvores balançando, quebrando galho não estava. Uma voz mansa e suave, Deus disse: Elias, sai, Deus, o que fazes aqui?
Deus vai continuar falando muito suave. Nós temos que ter sensibilidade para ouvir. Deus grita, fala, Berro, não estou te ouvindo, não está ouvindo? Entra no propósito do Senhor, você vai ouvir. Faz a escolha certa. Nega o seu eu, nega a sua carne, nega as vontades e ouça a voz do Senhor. Aí a Bíblia diz que ali ele começa, Senhor, só eu fiquei. Só eu fiquei. Só eu. Muito sincero aqui, sou eu. Querem me matar porque eu fui fiel. Só eu fiquei. Imagina se eu falei aquele hipócrita, seu cara de pau, seu crente salgado. Eu tenho mais de 7 mil fiéis aí que não se curvaram a Baal. Porque Deus conhece os verdadeiros adoradores. Deus aí procura na terra, assim, toda a terra, corações inclinados para Ele, que fazem escolhas certas. Deus conhece. A Bíblia diz que ao que tem, foi falar de manhã na aula dominical hoje, ao que tem, lhe será dado, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ah, não tenho mais forças. Ah, mas por quê? As escolhas, irmãos. As escolhas, meditemos, façamos uma reflexão. Qual tem sido as nossas escolhas? Qual tem sido? Vai pisar no braseiro, no espinho sem o Senhor? Ou esse vai na mão do Senhor e fala, eu vou pela fé, isso te livra dos espinhos. Qual tem sido as escolhas? Então o apóstolo Paulo passou por isso tudo. Ele teve revelações do Senhor. E ali foi permitido a ele um espinho na carne para que ele não se exaltasse. Aquele irmão vai, canto bem, toco bem, pego com a maravilha. O lugar ali, aquele lugar teria que ser meu. Aquela obra ali que tinha que fazer sou eu. Se eu sair, a igreja fecha. Se eu sair do ministério, a igreja fecha. Porque ali Deus me usa naquele lugar. Imagine, quando deixamos a carne falar, acontece isso. O quê? Se eu parar de tocar, duvido. Daqui a pouco tem mais ninguém na igreja. Naquele trabalho lá, aquela função, só eu faço bem. Se eu falo hipócrita, eu tenho fiel aí dentro. E quando cai um, ou te abandona, Deus levanta outro. Porque Deus é fiel, irmão. É só as escolhas que fazem a diferença. São as escolhas, irmãos. E Paulo continuou, mesmo com os espinhos na carne, mesmo após orar ao Senhor, Pai, me livra disso. Pai, Senhor, eu disse, Paulo, a minha graça te basta. O Senhor falou, Paulo, a minha graça te basta. Fala comigo e contigo isso hoje. A minha graça te basta. Às vezes Deus permite que o espinho seja um instrumento que nos... Eu ouvi alguém dizer um dia que Deus marca para não perder de vista. Amém? Já viu aquele boi que o vaqueiro vai e bota o nome? Já viu, irmão Henrique? O vaqueiro bota o nome ali, ferro e fogo, que tem tanto boi, mas para não perder o filho, a sua preciosidade, ele é marcado. Às vezes Deus marca para não perder. E tem pessoas, irmão, que têm uma tendência de fazer as coisas erradas. Não consegue acertar. Eu lembro de um rapaz em Austin, na Baixada, lá, na Baixada Fluminense. Um dia em culto de jovem, aquele jovem, mais uma vez, se desviava e voltava, se desviava e voltava, se desviava e voltava. Um tremendo congresso jovem, aquele jovem estava ali, alguém me convidou ele para ir, ele foi mais uma vez, depois se desviou um montão de vezes. A hora que fez o apelo, aquele jovem levantou a mão, chorando, se rendeu novamente ao Senhor. Ele, a igreja se alegrou muito com aquele jovem. Foi alegre, sentou no cantinho lá, encostou a cabecinha na parede, irmão. E ali o culto acontecendo, Deus abençoando. E acabou o culto, chamaram aquele jovem para ir embora e estava duro. Ele morreu encostado na parede. A última oportunidade. Nós não sabemos quando é a última oportunidade. Por isso que a escolha tem que ser certa. Não sabemos quando Deus fala assim, ei, é o dia. Ninguém bate na porta para avisar quando a morte chega. Ninguém bate na porta para dizer, ó, segunda-feira, dia 3 de julho de 2023, eu vou te recolher. Ninguém sabe. Ou então, a morte vai passar e vai ceifar. Ninguém sabe. Vai ser por isso que nós temos que estar o quê? Fazendo escolhas certas. Eu vou ver a Deus hoje quando a nossa irmã Elza, vamos lá, vamos fazer visita ali, tem que... Foi Jesus. E outra coisa, irmão, o louvo, posso falar, irmão? Ela não foi porque ela tinha que pedir perdão a 2 pessoas naquele lugar. As coisas aconteceram para a gente voltar do caminho. Alguém não vai atender, não pode atender, não tem ninguém que fala, eu vim para fazer e não vou voltar enquanto eu não fizer. Aí não, vão parar e tal, tentar esfriar mais na caminhada, fica, não vai e tal, eu não vou sair daqui enquanto não me atender esse portão. E ficou. Eu vi a insistência dela e falei, não ficar.
Ficamos ali, alguém ligou para a senhora, a moça veio com dificuldade, abriu o portão, entramos. A primeira coisa que ela fez, ela abraçou a senhora e falou: me perdoa, me perdoa, me perdoa. Escolha certa. Escolha certa. É importante saber fazer escolhas. Escolha certa. E o perdão é uma escolha excelente. Assim como o senhor Henrique hoje, agora o irmão Henrique falou: não, pastor, eu quero, chega. Há muito tempo, eu abro e fecho aquele negócio lá e minha vida não muda. Eu estou aqui com agonia, até pensei em morrer no morro por causa dos meus filhos. Não foi assim? Quer aceitar? Quero. Só quer que eu venha buscar o seu amanhã? Não, eu vou sozinho. E vem. Glória a Deus por sua vida, meu irmão. Escolhas certas, irmão. Escolhas certas. Se o barco no negreiro passar, se o navio negreiro passar, semana que vem, amanhã, nós estamos prontos. Inclusive o senhor Henrique fez a escolha certa. Amém? Entenda isso, escolhas certas. Para finalizar, que você possa entender, irmão, que aqui, quando o Paulo ora ao Senhor e pede para o Senhor tirar aquele espinho da carne dele, a Bíblia diz que Satanás os bofeteava. Como? É aquele momento que você está passando por uma dificuldade e alguém zomba de você: você não é crente? Você não é crente? Você não é fiel? Não sou fiel. Não sou tão fiel como você. E por que tem dificuldade na sua vida? Você não é crente? O diabo faz isso, irmão. Aí às vezes o irmão está ali caminhando, uma dificuldade qualquer, uma dor, uma dificuldade na finança e tal. Aí o diabo vai usar alguém e vai falar: ó, tu tá na igreja? Eu estou com a minha vida em dia. Tu vai todo dia e tá apertado? Tu vai todo dia e tu tá mancando? Por quê? Ué, que Deus é esse? O diabo começa a provar, irmão. Aí se fortalece o exército que quer continuar no espinho. Aí quem está passando por aquela situação glorifica a Deus, porque Deus, a Bíblia diz que Deus é fiel para honrar quem busca Ele. Então Deus é fiel. Entenda, em muitas situações tem pessoas que muitas vezes Deus afrouxa um pouquinho a corda, a pessoa pula fora. Então tem situações que Deus tem que estar chamando aos poucos: vem, meu filho. E tem hora que tem que apertar um pouquinho o parafuso que vai ficar firme. Tem pessoas que soltar o parafuso, vai e não volta nunca mais. Houve essa pandemia aí, Cristo em casa, né? Aí não, agora tá bom para ouvir o evangelho em casa. Aí pensei que eu ouvi o evangelho comendo cachorro quente, comendo pipoca, abraçado no ombro da negona, né? Cristo em casa. Não, pandemia, irmão. Não, mano. Falou para não ir. Tinha uma pessoa vibrando para não ir mesmo. Não, pandemia. Não podemos estar juntos, não. Podia estar junto no trem, no ônibus, na bicicleta, no carro, no cinema, na lanchonete. Não pode. Não podemos estar juntos, não. Pandemia. Vou ouvir o culto em casa, hein? Cruzava o pé em cima da poltrona e culto em casa, não dava de canal. Não, o pastor estava melhor, a igreja estava melhor. Acabou a pandemia, ficou em casa. Fez a escolha de ficar em casa. Então as escolhas fazem a diferença, irmão. As escolhas. Tem uns que, eu ouvi um testemunho de alguém falando de uma pessoa que disse assim: não, é bom ficar em casa porque eu posso assistir o culto fazendo as coisas que eu gosto. Nem preciso mais da igreja. Não preciso mais ir. Aí vem aquele pensamento: não precisa mais ser dominado por homens. Então nós temos que entender, irmão, que nós temos que saber escolher, que os espinhos estão aí fora. Os espinhos que não sabem como são os espinhos. Pode ser situações em que a pessoa não tem a força para ficar firme. Pode ser uma situação que a pessoa não entenda, porque ninguém sabe o tamanho do demônio que vem. Em forma de problema, ninguém sabe o tamanho. Então nós temos que estar fortalecidos escolhendo Deus. Aquele cântico do Tade que diz: mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri para a minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Escolha certa. Escolha certa. Onde estava vibrando lá com o irmão Dorival, com a dificuldade dele, mas chorando, irmão, querendo Jesus, quer se batizar. Eu falei: Jesus amado, ainda tem gente com fome de Deus, irmão. Ainda tem gente escolhendo certo, irmão. Então que você possa entender, é preciso escolher certo. Não use qualquer espinho que Deus permita na sua vida para pecar também. Porque Paulo, ele teve revelações tremendas, foi levado de lá no paraíso, ele conheceu o paraíso. Imagine o homem conhecer coisas inefáveis do Senhor. Imagine o homem ali, mano a mano com o Senhor. Não, agora o Senhor me levou lá, eu sou especial, sou exclusivo de Deus. Aí a pessoa pensa que tem autorização para pecar, autorização para maltratar, autorização para descumprir a palavra. Não, sou assim com o Espírito Santo.
Eu tenho autorização de Deus. Não preciso não, estou bom assim como estou e não interessa. Escolhas, irmãos. Porque no 7:21 de Mateus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Paulo passou pelo espinho, morreu com o espinho. E ele disse no final, lá no finalzinho, em 2 Timóteo, para terminar, capítulo 4, olha que experiência de alguém que com dificuldade, irmão, cheio de sabedoria, cheio de unção de temor, ele falava que ele era escravo no Senhor. Não era escravo de homens, não era escravo da carne, não era escravo, ele era escravo no Senhor. Então ele entendia que era para Cristo, com Cristo e por Cristo. Instruiu muita gente. Quantas vidas são abençoadas até o dia de hoje com as palavras que esse homem chamado Paulo deixou. E aqui no capítulo 4, para finalizar, no versículo 7 de 2 Timóteo, ele diz o seguinte, ó: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É um homem que horas depois estava com a cabeça em cima do tronco de madeira assim, alguém pegou a espada e cortou a cabeça dele fora, morreu decapitado. Mas não negou o Senhor. Consegue entender isso, irmão? O que é saber fazer a escolha certa? Foi decapitado. Deu aquela instrução, terminando ali já o seu ministério para Timóteo. 2 Timóteo, ali no 2, capítulo 15, né? Se não me falha a memória, ele chega: Timóteo, não maneja bem a palavra, que você não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra do Senhor. Deu uma instrução para Timóteo e depois é morto. Mas ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que nesta noite você possa entender isso, irmão. Faça as escolhas certas. Faça as escolhas que levem Deus, o nome do Senhor a ser glorificado. Faça as coisas em que pessoas sejam abençoadas por suas escolhas. Mesmo que momentaneamente você não veja lucro, não veja vantagem. Ah, por que eu vou à casa de pessoa orar? Por que eu vou para a igreja fazer tal coisa? Por que eu vou ajudar nisso ou naquilo? Por que eu vou abençoar alguém? O que eu ganho com isso? É somado lá. Deus tudo sabe, Deus tudo vê, Deus tudo pode. Nada passa em vão na tua e na minha vida. Porque até as lágrimas que nós derramamos são colhidas pelo Senhor. Os anjos colhem as nossas lágrimas. Às vezes é tão dificultoso fazer alguma coisa. Vir à casa do Senhor, se deslocar. É dificultoso. Claro, tem espinhos, irmãos. Mas a Bíblia diz que o caminho que leva à salvação é estreito e apertado. E o caminho que leva à perdição é largo e espaçoso, irmão. Nada. Pelo contrário, pecado é gostoso, as infrações do mundo é gostosa, irmão. Os erros do mundo. Vem aí a pessoa presa em adultério, drogas, bebida, pornografia, homossexualidade. E vai beber outras coisas mais, porque é gostoso. A carne quer desobedecer, se rebelar, brigar, não obedecer, não pedir perdão, não perdoar ninguém. Às vezes ser inimigo do povo do Senhor, a carne quer. Mas quem quer passar por esses espíritos e ser fiel a Deus, ele morre para essas coisas. Ele prefere o caminho estreito e fala assim: gente, com dificuldade, às vezes, com dor, com espinho machucando o sossego. Mas como o apóstolo Paulo fala: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Faça a escolha certa. Não faça a escolha que a sua vontade manda. Faça a escolha que o Espírito te conduz a fazer. Antes de tomar uma atitude errada, escolher algo errado, escolher desobedecer, que a desobediência traz pecado, a desobediência traz aliança. Eu disse há vários dias, eu repeti ontem com uma pessoa e ratifico hoje. Escolhas erradas que nós fazemos, pequenas ou grandes desobediências do Senhor, são assinaturas do mundo espiritual. Assinatura de autorização. Então nós temos que viver uma vida assim. Vivendo hoje como se Cristo voltasse daqui a pouco. O que você faria se soubesse que à meia-noite de hoje Jesus ia voltar? Duvido. Só se arrependia, jogava o pecado fora, largava tudo e falava assim: não, me perdoa, eu quero. O que você faria se soubesse que hora tal, amanhã, meio-dia, a morte vai passar e vai levar o meu... Eu estou na relação. Duvido, a pessoa limpava a vida hoje, se plumava hoje,
tomava decisões assertivas hoje, porque às vezes tem pessoas que ficam firmes com o Senhor só à base do medo. Tem pessoas que só se firmam no Evangelho e só vê ameaça. Ó o inferno, ó o diabo, cuidado e tal. Mas não quer viver pela graça, quer fazer em gratidão pelo que o Senhor fez. Isso é a verdadeira escolha, irmão. Amém? Nos colocando de pé, por favor. Isso aí, nos colocando de pé. Que nós possamos neste momento apresentar o nosso coração ao Senhor, para que Deus possa nesse momento derramar uma graça e fortalecer a nossa vida, que nós precisamos, irmão. Precisamos